Boa noite. Graça e paz. Seja bem-vindo à nossa live. Temos o prazer de estar com vocês nessa noite, na sua casa, entrando na sua casa, abençoando a sua casa com a presença de Jesus. Esteja conosco agora. Nós queremos declarar mesmo que o Senhor vai falar contigo em nome de Jesus. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez, congregados em nome do Senhor Jesus. Cada um de vocês está compartilhando agora, cada um de vocês está colocando esse coraçãozinho de amor por Jesus Cristo, dando ok. Que cada um de vocês, Deus preencha de graça, Deus preencha de amor, Deus os abençoe em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Nós trazemos uma palavra dos céus para você nessa noite. Que o Senhor venha falar ao teu coração, assim como Ele falou no nosso coração. Ele venha trazer também no teu coração a palavra viva, que traz ânimo, que traz vitória, que traz vontade de viver em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, chame suas crianças aí, prepare a sua Bíblia para nós lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Eu vou ler aqui para você. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Amados, essa parte da palavra de Deus, ela falou muito comigo hoje pela manhã, quando eu estava meditando, estudando, e segurança, tranquilidade e paz. É tudo o que o ser humano quer. E nesses dias, então, amados, quantos de nós estamos almejando por segurança, tranquilidade e paz? Mas muitas pessoas não sabem como alcançar essa segurança, essa tranquilidade e essa paz. Muitos pensam que se tivesse uma fonte de renda, aqueles que estão desempregados, se eu tivesse uma fonte de renda fixa, aqueles que são autônomos, que são vendedores, se eu tivesse uma renda uma renda fixa, um sustento fixo, eu estaria agora tranquilo, seguro, me sentindo em paz. Mas não é isso que traz segurança, tranquilidade e paz. Outros ainda pensam assim, tem até um emprego, tem uma fonte de renda tranquila, mas pensam, se eu tivesse um plano de saúde, eu estava tranquilo, com segurança e em paz. Mas isso também não traz tranquilidade, segurança e paz. Outros ainda pensariam, se eu tivesse uma reserva financeira, se eu tivesse uma reserva financeira, eu estaria segura, com tranquilidade e com paz. Mas nada disso traz segurança, tranquilidade e paz. O que traz segurança hoje, nos dias que nós estamos vivendo, tranquilidade e paz no nosso coração, é a certeza de andarmos com Jesus, é termos fé naquele que nos salvou, naquele que morreu por nós, naquele que deu sua vida, derramou seu sangue, para que nós tivéssemos liberdade de adorá-lo, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Hoje nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, essa mesa bonita que você também tem na sua casa, está compartilhando do suco de uva, do pão, e nós vamos daqui a pouco reafirmar a nossa aliança com o Senhor. Vamos reafirmar o mandamento que o Senhor nos deixou, Então, hoje, tudo aquilo que traz segurança e paz para nós, é nós olharmos para esse Jesus, para esse Deus verdadeiro, para esse que morreu por nós, que fez tudo, deu a sua própria vida por nós. Não deixe que as más notícias tomem conta da sua vida. Não deixe que as más notícias influenciem o seu dia. Nosso mal, amados, é que nós amanhecemos buscando notícias. Amanhecemos buscando saber como é que as coisas estão, como é que o mundo está.
como é que está a bolsa de valores, como é que está o avanço de contaminação ou a não contaminação, quantos já foram curados, quantos não foram curados, querendo ou não, esse é o assunto do momento para todos nós. Mas não deixe as notícias ruins. O nosso Brasil atravessa por fases muito instáveis. Cada um de nós fica sem segurança, mas não deixe que as notícias ruins motivem a tua vida. O que precisa motivar a nossa vida é a fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Essa é a fé que deve mover a sua vida, é isso que deve movimentar o seu dia, que deve levantar os seus olhos para o Senhor. Hoje, quando eu estava lendo a palavra de Deus, fazendo a minha leitura diária, em Números, no capítulo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia e me acompanhar, eu vou ler alguma parte aqui, vou explicar para você. Esse capítulo 13 de Números, eles nos conta sobre a ordem que Deus deu, a orientação que Deus deu para Moisés, antes deles entrarem em Canaã, na terra prometida. Ele disse para eles separar 12 homens, um de cada tribo, para eles irem olhar a terra, para eles espiarem a terra, para eles verem como é que a terra era, o que tinha lá, como as coisas aconteciam, para trazer as notícias. E assim Moisés fez, ele separou os 12 homens, cada um de uma tribo, cada um representante de uma tribo, e mandou eles para Canaã, para entrarem na terra prometida, com as instruções que Deus deu, né? Dizendo que era para eles olharem como era a produção da terra, como eram os habitantes, como era a lavoura, como era tudo naquele lugar, o clima e todas as coisas que eles precisavam saber para tomar posse daquela terra, para enfrentar as lutas que eles iam ter. E quando eles voltaram de lá, né, nós sabemos a história que quando os 12 espias voltaram, eles vieram com algumas notícias, dizendo que o povo que vive ali, no versículo 29 diz, o povo que vive ali é poderoso e cujas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar do Mediterrâneo e no Vale do Jordão. E com essas notícias que eles estavam dando para Moisés, mostrando as dificuldades, mostrando os homens grandes, né? Então Moisés tentou acalmar aquela situação. E no versículo 30 diz, quer dizer, Caleb, né, tentou acalmar Moisés naquela situação, dizendo, o povo estava diante de Moisés falando todas essas coisas. E Caleb tentou acalmar o povo que estava nesse momento, dizendo, vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele, com certeza podemos conquistá-la. Mas o povo estava tão olhando para as circunstâncias, estava tão sem fé, que eles disseram, nós não podemos enfrentá-los, são todos mais fortes do que nós, eles são grandes. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Amados, relatórios negativos acabam com o nosso dia. Relatórios negativos acabam com a nossa fé. Relatórios negativos, eles sobressaem as dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. Mas todos nós, no nosso dia a dia, enfrentamos dificuldades. Todos os dias você enfrenta dificuldades, eu enfrento dificuldades. Mas nós não podemos olhar para essas dificuldades como sendo maiores do que nós, porque senão nós vamos nos acovardar. Então o que eles disseram mais para Moisés? Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto dele, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que eles nos viam. Ou seja, o pânico, o medo, a desistência, a falta de fé faz nós nos imaginarmos muito pequenos, imaginarmos até que o inimigo olhe para nós de uma forma diminutiva. Ele disse até que os inimigos olhavam para eles como gafanhotos, né? Então toda a comunidade de Israel começou a chorar em voz alta e
continuou a reclamar de Deus, continuou a dizer: poxa, mas Ele nos trouxe para o deserto, nos tirou do Egito para nós morrermos aqui, vamos eleger outro líder, vamos voltar para o Egito. Queridos, quando nós estamos com um relatório negativo evidenciado na nossa vida, nós queremos até voltar atrás de onde nós já saímos. Se nós já estávamos libertos de alguma coisa, nós queremos voltar para a prisão se nós nos detivermos dos relatórios negativos. Mas o Senhor, Ele quer que nós olhemos para diante, Ele quer que nós avancemos, Ele não quer que você fique para trás, Ele não quer que você fique olhando para as dificuldades, Ele não quer que você fique olhando para tudo aquilo que veio te afrontar. Então, a Bíblia conta que Moisés começou a chorar, prostrou-se também com Arão e começaram a clamar a Deus. E aí Caleb veio e disse: olha, não é nada disso, nós vamos para lá, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos conquistar, porque o Senhor é conosco. Se o Senhor não estivesse conosco, nós não entraríamos nessa luta, nessa batalha. É assim que o Senhor quer nos ver, com fé, com ânimo, enfrentando as dificuldades de frente. Hoje nós temos muitas dificuldades para enfrentar. Hoje nós temos esse problema que tem nos assolado, temos chorado com amigos sendo contaminados, perdendo conhecidos, amigos. E amados, isso não pode nos abater. Nós temos que levantar os nossos olhos e olhar para o Senhor e confiar nas promessas do Senhor na nossa vida. No Salmo 34, eu vou ler para você alguns versículos aqui. A partir do versículo 4, diz o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha que maravilhoso. Os que olham para Ele ficarão radiantes no rosto, não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião e cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisam. Glória a Deus. Até mesmo os leões, jovens e fortes, passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom lhes faltará. E no versículo 11 diz: refreia sua língua de falar maldade e os lábios de dizerem mentira. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se por mantê-la. Hoje, querido, nós temos que buscar a paz diante de Deus e nos esforçar para manter a paz, manter a confiança, manter a segurança, os nossos olhos fitos no Senhor. E olha o que diz no versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos abertos para o seu clamor. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata o espírito do oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor lhes livra de todas. Fixe isso na sua mente, no seu coração. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor os livra de todas, porque o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Quero dizer, é fantástico quando nós olhamos para esse salmo. No versículo 4 diz: busquei ao Senhor, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos com fé a face do nosso Deus, temos respostas e livramentos imediatos. O Senhor responde a nossa oração, o Senhor responde o clamor do teu coração. No versículo 5, ele fala: clamei ao Senhor em meu no 6, clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Esse versículo mostra
que o medo que é citado lá no versículo 4, ele atrai o desespero. E o desespero, depois do desespero, vem a angústia no coração. Então o Senhor é aquele que nos olha para nós, atende o nosso clamor e nos livra das nossas angústias, nos sustenta nos seus braços de amor, traz tranquilidade para nós. O Senhor ouve o nosso clamor, Ele guarda a nossa vida. O anjo do Senhor, que é guardião, está aí na sua casa com você, está aqui na nossa casa conosco. A cada dia o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Creia que quando nós clamamos, o Senhor envia mais anjos para nos livrar de todo mal, para guerrear o nosso favor contra as forças do mal. No versículo 17 da palavra de Deus, diz o seguinte: o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Clame ao Senhor, não deixe de correr para os braços do Senhor, não deixe de correr buscando ajuda do Senhor. Ele está pronto para nos ajudar. Muitas vezes nós olhamos só para o nosso emocional, nós olhamos só para as circunstâncias, esquecemos de clamar ao Senhor, esquecemos de adorar o Senhor, esquecemos de buscar na palavra do Senhor consolo. Aqui no versículo 18 diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Chore, se quebrante na presença de Deus. A palavra de Deus diz que as nossas lágrimas são recolhidas e colocadas diante do Senhor, levadas na presença de Deus. O versículo 19: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor os livra de todas. Essa dificuldade que você tem enfrentado, essa dificuldade que eu tenho enfrentado, que a nossa casa tem enfrentado, o Senhor vai nos livrar. Creia, o Senhor vai nos livrar. É a palavra dele que nos garante isso, é a palavra dele que nos afirma isso. Nós precisamos confiar. Não podemos confiar em homens, não podemos confiar em dinheiro, em posição, em nada. Nós só podemos nesse momento confiar no Senhor, e Ele é uma rocha firme em quem nós podemos ter confiança. E no versículo 20 diz: pois o Senhor protege os ossos do justo e nenhum sequer será quebrado. Você já viu que os nossos ossos, eles são para nos manter firmes. Eles nos dão equilíbrio. Equilibra toda a nossa musculatura para nós ficarmos em pé, para nós ficarmos eretos. Quando algum osso está quebrado, nós não temos firmeza naquele membro. Se algum osso do nosso braço, da nossa mão, da perna ou dos pés está quebrado, nós não temos firmeza, nós não temos equilíbrio, nós padecemos porque não sabemos como nos comportar. E a palavra de Deus nos mostra que nosso Deus é tão fiel que Ele usa umas palavras, umas figuras de linguagem, diz que nenhum dos ossos será quebrado. Ou seja, se você estiver no Senhor, Ele vai manter o equilíbrio, o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio nele, Ele vai manter. Olhe para o Senhor, corra para o Senhor, clame ao Senhor, busque o seu alimento nesse Deus de poder, nesse Deus de milagre, em quem nós confiamos, em que está pronto, olhando para cada um dos justos. O Senhor não tira os olhos de nós. E essa palavra que eu tenho para você hoje: confie no Senhor. Ele não vai deixar você perder seu equilíbrio. Espere no Senhor. Ele está esperando por você, para que você busque a Ele confiadamente. Ele vai te ouvir e vai te livrar de todas as angústias. Hoje nós temos a nossa aliança para ser refeita, para reafirmarmos a nossa aliança através da ceia do Senhor. E nós vamos passar para esse momento com o pastor Gork. E o meu desejo do coração é que você se mantenha em fé, confiando e olhando para esse Deus de poder. Releia o Salmo 34 antes de você dormir e declare com toda confiança: Senhor, eu espero e confio em Ti, porque os Teus olhos estão sobre os justos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é refazer a nossa aliança com Ele.
há 2000 anos atrás, ele chamou os discípulos dele, aqueles que andavam juntos, e mandou preparar a ceia, na verdade a Páscoa. E após a Páscoa foi realizada a ceia. Eu imagino aqueles discípulos vendo o pão, o vinho naquela mesa, e eles vendo uma coisa natural, como provavelmente você está nesse momento olhando para a mesa, para a ceia que está na sua mesa. E eles olharam para aquele pão, para aquele vinho, provavelmente deu vontade de comer. Estavam vendo uma coisa material, eles não tinham ideia do que ali Jesus Cristo iria transformar aquela ceia em algo profundamente espiritual e abençoador. E é na fé, crendo na palavra de Deus, que nesse momento nós vamos iniciar a ceia do Senhor. Eu estou lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Se você ainda não tem a sua Bíblia aí, aguarde um pouquinho e escute que eu vou ler. Diz a palavra de Deus no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Uma orientação nesse trecho de Coríntios, que diz que antes de fazer a ceia, antes de comermos o pão, de bebermos o vinho, para que as bênçãos que vão ser oriundas dessa ceia, ela chegue com poder transformador sobre as nossas vidas. Ele diz assim: examine-se, pois, a si mesmo. Meu amado, nós somos seres humanos, a própria Bíblia diz que nós pecamos. Então, esse é o momento de nós clamarmos a Deus e pedirmos para Ele perdão pelos nossos pecados. Eu quero te pedir agora que você, como diz as Escrituras, examine-se a você mesmo, os teus pensamentos, o desejo do teu coração. Ele precisa, é importante estar unido, aliançado com os pensamentos de Deus. Como Deus diz, os meus pensamentos são maiores, bem maiores do que os teus. Então vamos orar, Senhor Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Antes de nós iniciarmos esse momento de ceia, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor Deus. Queremos colocar os nossos corações, as nossas intenções, Pai, e te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor Deus. Nós queremos estar alinhados contigo, Senhor Deus, e temos convicção que o Espírito Santo de Deus tem falado muito aos nossos corações, mas muitas vezes nós temos dado atenção aos nossos desejos e temos deixado de lado, Pai, a bênção que é estar em comunhão contigo, Pai. Nesse momento nós te pedimos, Senhor Deus, nos abençoa, nos protege, nos livra do mal, Pai. Nos faz andar nos teus caminhos, nos faz viver plenamente a tua palavra, a tua verdade, a tua vida. Nos dá um novo viver em Cristo Jesus, Pai. Em Cristo Jesus. Nesse momento nós nos arrependemos de todo mal. Nós nos rendemos a Ti e nos arrependemos de tudo que nós temos pensado e feito contra Ti, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, em o nome santo do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que a palavra
poderosa. E Paulo começa no versículo 23 dizendo: porque que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu quero lhe pedir, meu amado, em nome de Jesus, você, na sua mesa, aonde você está, pegue o pão, o que está em tuas mãos, que está representando o corpo de Cristo. De repente você não tem oportunidade de ter um pão, alguma coisa, uma bolacha, biscoito, alguma coisa que represente nesse momento o corpo do Senhor Jesus. Estenda a sua mão na direção deste elemento, Santo Deus de Israel. Esse pão, isso que está em nossas mãos, representando, Senhor Deus, o corpo de Cristo, este elemento que nesse momento representa o corpo de Cristo, nós te apresentamos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa, Senhor Deus, que nesse momento o teu poder e a tua graça transborde sobre este elemento, Pai, em que nós cremos e que nós abençoamos, que ao comermos desse pão, Senhor Deus, o teu milagre irá ser realizado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Semelhantemente, diz a palavra de Deus, do mesmo modo, diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Estenda a sua mão. Senhor Deus, nós consagramos nesse momento esse vinho, Senhor Deus, esse suco, essa água, esse elemento que nesse momento está representando o sangue do Senhor Jesus. Senhor Deus, que seja purificado, santificado, Pai. Em o nome de Jesus, que toda a tua graça, que todo o teu amor transborde, Senhor Deus, de tal maneira que nós veremos o milagre, o teu milagre sendo realizado, Senhor Deus, no nosso meio, Pai. Porque assim nós cremos em Ti, Pai. Assim nós realizamos essa ceia, Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Nós queremos agradecer a sua presença. Amém, você Senhor. tem a liberdade agora de cear com a sua família. Amém, nós vamos cear aqui em família também. Amém. Já oramos, já pedimos perdão ao Senhor, já foram consagrados todos os elementos. E nós queremos abençoar a sua semana, declarar uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana de confiança no Senhor, uma semana de boas notícias, Amém. uma semana olhando para o Pai, Verdade. declarando: Senhor, nós precisamos de Ti. Vem em Amém. nosso socorro, em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida, a sua casa e a sua família. E na próxima quinta-feira, nós estaremos fazendo a próxima live, às 20 horas. Contamos com a sua presença em nome de Jesus. Inicie a sua ceia com alegria nesse momento, você e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Boa noite. Boa noite.